Queremos então, nesse nosso período, estarmos estudando a palavra, amém? Eu vou estar puxando aqui aqui alguns slides. Nós tivemos a semana passada essa questão das escrituras, não é? E nós tivemos aqui, estudamos sobre a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Nós cremos na divisão da Bíblia, Novo Testamento, com 27 livros, ok? E os 39 do Antigo Testamento, todos são inspirados por Deus. Nós estudamos que Deus é Espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É o Criador e preservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós cremos que esse Deus é um Deus que nos permite que nós o conheçamos pessoalmente. E assim, então, somos transformados e revolucionados. Como ele é espírito, né? Ele não tem um corpo, então ele não se limita a tempo e a espaço. Ele é infinito e eterno. Então, nós precisamos conhecê-lo dia a dia e como preservador de tudo, ele cuida de mim e de você. Vimos também sobre a imanência de Deus. Toda essa questão que Deus, então, ele está presente e ativo entre a raça humana, não é? Essa influência em toda parte. Então, Deus, ele é o soberano, aquele que governa. Na transcendência, Deus não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo, ainda que nós não consigamos entender tudo isso, mas ele ainda é Deus e ele transcende ao espaço, quer dizer, não fica nem abaixo nem acima. Ele está numa dimensão de glória e transcende a essa questão e não se limita a ficar aqui no meu local e não te ver aí, até porque onisciente, onipresente, né? E vimos os atributos de Deus também, né? As qualidades que nós atribuímos a Deus, a questão toda da espiritualidade, infinitude, não é? Unidade, imutabilidade, onipotência, soberania, onipotência, justiça, amor, bondade, misericórdia, fidelidade, verdade, santidade. Amém? Nesse contexto de Deus, é muito importante que eu e você entendamos que nós temos que pregar para a igreja acerca da pessoa de Deus. Nós precisamos ensinar a igreja e quebrar algumas visões erradas sobre Deus. Vamos ponderar isso quando estivermos no púlpito, porque tem pessoas que estão vindo do espiritismo, do catolicismo. Por exemplo, eu que vim do catolicismo, eu tinha uma grande barreira de conversar com Deus como Pai. Eu via Deus como aquele ser superior que só falava através do Papa. O Papa era o sumo pontífice. Então, eu não ia ter algo dele. A Santa Igreja, a Igreja em si, teria a autoridade, mas a Bíblia, na verdade, eu poderia ler, mas eu dependeria, ok? De suporte para entendê-la. Eu não teria de Deus isso e não o conheceria pessoalmente. Ia depender de autoridades superiores a mim para interpretar o que Deus queria falar comigo. E então, quando eu chego na igreja evangélica, eu vou ler a Bíblia, eu descubro que eu poderia ter, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e agora eu poderia adentrar à presença de Deus e chamá-lo de Pai. Isso foi uma quebra de paradigmas. Então, vamos ensinar as pessoas, e no discipulado, tete a tete, é muito importante nós entendermos que cada pessoa vem com sua teologia. Os jovens, a galera aí do mundo Marvel, por exemplo, se você pegar essa aí, a galera tem é uma teologia aquilo ali. Só dá uma jogada ali, tipo, olha, né, o Thor, né, o pai dele lá e a galera toda praticamente está aí numa dimensão e nós aqui somos meros seres humanos e que somos fantoches na mão desses deuses da mitologia grega também. Então, falar sobre esse Deus pessoal, esse Deus que ama, esse Deus que nós podemos conhecê-lo, gente, é muito importante levar para a igreja, na linguagem simples, para as pessoas conversarem com Deus. Amém? Quem quiser depois fazer alguma pergunta ou interrupção, pode aí, né, abrir seu microfone e vir, pastor, uma pergunta, beleza? Muito bem. Isso, então, da pessoa de Deus, nós precisamos ensinar as pessoas de que Deus é trino.
Ok? Vamos lá, então. Uma das questões que eu tive muita dificuldade quando cheguei na igreja, e aí, no caso, eu vou ver acerca da pessoa de Deus. Mas como assim? Como que pode 3 pessoas? Cadê a mãe? E pai, o filho, o Espírito Santo. É o Espírito Santo a mulher, a mãe? Na nossa lógica humana, porque nós partimos do finito para entender o infinito. Pastor, mas que pergunta idiota. Saiba que tem pessoas que ficam confusas, porque nós precisamos então ensiná-las que é pela fé. Então, na Bíblia, nós temos Deus se revelando. Nós temos essa questão toda de uma revelação acerca desse Deus trino, que são 3 pessoas, e ele se revela, uma das pessoas, ok? Como Pai, como Deus Criador, como Deus que acalenta, como aquele Deus que dá vida. Uma outra pessoa que vem e morre por nós, que vem e nos salva, Deus também. Tem a mesma essência, mesmo poder, mesma sabedoria, mesma glória. E ele vem e torna-se carne. Veremos depois sobre cristologia. E a pessoa do Espírito Santo, que por não ter uma epifania entre qualquer servo de Deus com aparência, vindo como um anjo, tendo uma presença material, a nossa mente humana fica meio limitada de entender o imaterial. Porque Jesus torna-se carne. Moisés vê a glória de Deus, o Espírito Santo. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque nós temos que ensinar a igreja sobre a Trindade. Tem pessoas que não conseguem orar e falar com Deus sobre, e ter essa intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas que é uma cadeia de autoridade onde eu vou chegar no Deus Pai ainda, mas eu só posso chegar em Jesus Cristo. Então nós temos que entender que a Trindade, nessa doutrina da Trindade, ela é a tríplice manifestação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. Como que Deus se manifesta? Ele tira o véu e revela. Há uma revelação. Ele tira o véu e agora ele se revela para o homem. Amém, queridos? É bom entendermos que na Bíblia não existe o termo Trindade. Não existe o termo Trindade. Na Bíblia, nós temos essa questão toda da revelação da Trindade, certo? E aí nós vamos ter praticamente esse termo Trindade vindo com os pais da igreja, vindo depois com o estudo da teologia, tá? E aí nós temos essa questão vindo sobre o estudo das 3 pessoas que se revelam na Bíblia e que não se contradizem, que não entram, okay, em conflito. Então, na doutrina da Trindade, podemos afirmar que há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contudo, um só Deus em uma essência. É meio complicado nós, às vezes, humanamente, entender plenamente. Por isso que entra a questão da fé. Amém? Então, a Trindade refere-se à tríplice manifestação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ele se manifesta. Quando falamos em triunidade, nós temos a questão da referência ao tríplice modo da existência de Deus, que é a existência de 3 em 1. Como que eles são unidos? Como que eles existem? Sendo 3 pessoas em 1. Porque nós, seres humanos, não tem como. Eu sou um só. Ok? Mas aí vem a questão da grandeza de Deus, de mostrar que nós somos também dicotômicos, né? Nós temos corpo, alma e espírito. Embora tenhamos estudiosos da teologia que vão aceitar só a dicotomia, corpo e espírito, né? Alma e espírito é uma coisa só para muitos. Nós já cremos que não. Corpo, alma e espírito, e a alma diverge do espírito. Mas nós existirmos, mesmo num casamento, não tem como nós sermos, ok? Eu, minha esposa e um filho, nós não vamos ter a mesma essência, a mesma sabedoria, mesmo, entendeu? Não dá. Mas Deus pega essa questão e nos mostra que aí ele cria o homem, cria a mulher e forma a família.
Mesmo assim, nós não podemos chegar para explicar a Trindade a partir do finito. Nós somos finitos. Então Deus vem e ele se revela aos poucos para a humanidade. Ele se revela para Israel, cria Israel a partir do nada, né? de um idoso, de Abraão. E Deus se revela para esse povo e o chama de sacerdote. E esse povo iria ensinar as nações. E se revela como soberano, porque esse povo está entre várias nações, e cada nação tinha a sua deidade, a sua divindade. Então, cada nação, se você pega ali, a Babilônia tinha os seus deuses, não é? Desde Baal e outros mais. Egito, vários deuses, desde o Nilo até Horus e outros mais. O faraó tornava-se um deus, na verdade. E cada nação tinha o seu deus ao sair para a guerra. E Israel, então, agora tem Deus sendo o único Deus, o soberano entre todos os deuses. Agora imagina só, Deus, a gente se pergunta por que Deus já lá no Antigo Testamento não se revela já, Jesus já não se revela, e o Espírito Santo também ali, no contexto de ficar bem claro, né? Mas nós notamos que Deus vai revelando isso aos poucos, mesmo para Israel, você vê que o Espírito de Deus estava agindo, como veremos daqui a pouco. Você vê o anjo do Senhor agindo, o príncipe dos exércitos de Deus estava ali, mas a doutrina ainda não era clara entre eles, ok? Mas se pegarmos a Bíblia, nós iríamos notar bem claro, não é? A questão do hebraico. Então você vê essa questão que Deus já começa a revelar para Israel que ele era um Deus trino. Amém, queridos? Então você vai observar desde a questão do termo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Façamos, o termo no hebraico está no plural, ok? Essa questão da pessoa de Deus no Antigo Testamento, como veremos daqui a pouco alguns textos, né? Nós vamos ter Deus se revelando, né? Não como uma pessoa só, mas Israel não tinha ainda essa clareza, não tinha ainda essa curiosidade. Eles só queriam que o soberano os guiasse. Amém? Então, Deus, na sua forma de existência, então, nós temos as três pessoas em um único Deus. Ok? Na revelação, como é que Deus se revela, então? Falei com vocês, no Antigo Testamento temos algumas passagens que podem ser divididas, né? Nós temos aí, sugerem a Trindade. Por exemplo, aqui, quando nós temos no Antigo Testamento a referência do anjo do Senhor, né? E se você ler comigo na sua Bíblia aí, em Gênesis 22, versículo 11, você vai ter aí praticamente uma realidade. Não iremos ler todos, porque não vai dar tempo hoje, mas esses slides vocês já têm eles em mãos, vou mandar para quem não tiver ainda. 22, o 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abrão, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. Ok, então disse, não atendas, não estendas a tua mão ao moço e não lhe faças nada, por quanto agora sei que temes a Deus e não me negaste. Seria mais fácil se eu soubesse tudo. Então, no caso aí, quero que você entenda a importância que é nós entendemos que no Antigo Testamento Jesus, o Salvador, o Yeshua, ele se manifesta, mas aqui ele se manifesta bem claro como o anjo, o enviado do Senhor. Amém, queridos? Mas, pastor, como é que sabe que é Jesus? Nós veremos daqui a pouco, ok? Que o anjo do Senhor, quando se refere ao anjo do Senhor, ou ao príncipe dos exércitos, ele recebe e aceita adoração. Enquanto que tem algumas passagens que tem anjos, mensageiros que Deus enviava, e quando os homens se prostravam diante deles, eles não aceitavam que se prostrassem, eles não aceitavam a adoração, tá?
mas algumas passagens você vê que Jesus, ele é exaltado, ele é glorificado. Amém? Tudo bem? Do 9 ao 13, aqui do 16, Gênesis 16, do 9 ao 13, nós temos uma outra referência sobre essa questão toda. Aqui você tem sobre ele aparecendo para Agar. Então disse o anjo do Senhor, né, a Agar. Ele conversa com Agar, certo? Então aqui você tem Juízes 13, 21 e 22. Aqui é bem interessante observar, porque também nós temos aí uma aparição, né, de Jesus, tá? E eu faço a questão de ler com vocês. 13, 21, Juízes 13, 21. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse Manoá, sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos Deus. Ok? Você vê aqui que Manoá, ele se prostra, não é? No versículo aqui, no capítulo 13, praticamente, você tem essa aparição, não é? De Jesus a Manoá, não é? E aí, pai de Sansão, não é? E aí você vai ver aqui que ele se prostra diante do anjo do Senhor. E aqui Jesus, ele recebe a adoração, ele recebe o sacrifício, e Manoá teme, certamente foi Deus que apareceu para nós. Amém? Ok, queridos? Então, mas e a nossa mente? E a razão? Complica, porque como é que pode isso tudo acontecer? Jesus aparece ao povo de Israel. Existe um momento da história do povo de Israel que você tem, então, Deus se manifestando como Pai, e agora aqui a pessoa de Cristo, veremos aqui também, sobre o Espírito Santo. As três pessoas, a distinção entre elas, são pessoas distintas. Amém, queridos? Até aqui, alguma observação que alguém queira fazer? Alguma contribuição que alguém queira fazer? Fique à vontade, que nós estamos aqui no bate-papo também. E nós queremos deixar isso gravado aqui para o pessoal que não pôde vir hoje. E é uma pena que muitos não estão podendo entrar, porque nós temos mais irmãos e irmãs aí que eu acho que é interessante eles participarem. Mas se você que está aí conosco quer fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma contribuição, fique à vontade do que eu falei até agora. Amém, povo de Deus? Muito bem. Abra comigo a sua Bíblia em João 5,32, por favor. Quando ensinamos a Bíblia, nós precisamos estar com os nossos alunos e abrir a Bíblia com eles. Eles têm que manusear a Bíblia também. É muito importante que ensinemos a igreja a manusear a Bíblia. Hoje estamos com um monte de pessoas que não se alimentam, só abrem a Bíblia na hora da pregação domingo à noite. Nós precisamos que eles manuseiem a Bíblia. 5,32. Tudo bem? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Aqui, ele continua. Há outro que testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele me testemunhou a verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Ok? Aqui você tem Jesus, então, se diferenciando e reconhecendo a pessoa do Pai. Então, é que Deus, ele então se revela, se manifesta como Pai. Até para que nós possamos também depois estudar um pouco mais,
observarmos a importância que Deus mostra a paternidade. É aquele que cria, é aquele que cuida. Ok? E nós precisamos adentrar um pouco mais a essa reflexão. Por que pai? Né? E Jesus vem, se manifesta e torna-se carne e tem uma relação de filho. O homem está perdendo isso hoje. Se observarmos a sociedade, uma das questões que Satanás está tentando destruir na família é esse vínculo de pai e filhos, esse vínculo familiar. E Jesus o tempo todo lhe reconhece e ele glorifica o Pai. Amém? Muito bem. Então você vê aqui João 5,32, ele distinguindo-se do Pai. O Pai e o Filho são distinguidos um do outro. Você tem os textos aqui de João 1,14, tá? E outros textos a mais aqui que vocês vão observar que ele é enviado pelo Pai e Jesus reconhece, ok? Essa, agora, humanamente, no de carne, essa dependência e essa intimidade, as horas de angústia, essa amizade, o quanto ele depende e reconhece o Pai. Amém, queridos? Para reflexão aqui, os jovens, nós que somos filhos, são pai também aqui. A nossa relação com os filhos, a relação com os teus pais, com teu pai. Vamos pensar nisso, amados? Amém? Muito bem. O Pai e o Filho distinguem-se do Espírito Santo. Vamos ver daqui a pouco sobre o Espírito Santo, mas aqui em João 14, 16 e o 17, é bem interessante a gente estar lendo. Abra comigo a sua Bíblia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não vê e não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitem convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui ele fala do Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. Ele coloca o outro da mesma qualidade. Essa preposição aqui, essa realidade que ele coloca, essa figura de linguagem que ele coloca, esse texto aqui, eu vou enviar. Okay? Quer dizer, ele foi glorificado e então passa a agora haver uma atuação do Espírito Santo. Amém, queridos? Muito bem. Esse pronome, na verdade, né? Outro, é da mesma qualidade, da mesma essência, certo? Então, o Espírito Santo, ele praticamente agiu no Antigo Testamento. Temos a atuação dele no Antigo Testamento na unção de reis, na unção, ok, de profetas, ao estar agindo na vida de homens e mulheres, foram cheios do Espírito de Deus. Então, nessa questão toda dele agindo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós temos que entender que houveram praticamente ali momentos na história em que ele também atua. Só que ao estudarmos teologia, nós precisamos ensinar a igreja isso. E pegar essas passagens e pregarmos também sobre essa questão de como a Trindade aparece. A igreja precisa entender a Trindade. Então, o Espírito Santo procede do Pai. Você vê aqui no capítulo 15, versículo 26, ele fala bem claro, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita. Perdão, aqui eu estou com outro texto. Tá? Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, versículo 26, vos hei de enviar, aquele Espírito que de verdade, que procede do Pai, ele testifica de mim. No nosso questão Cronos, é muito importante entender que nós estamos no tempo Cronos. Deus usa o tempo Kairos. Tudo isso já aconteceu para Deus. Ok? Nós estamos tendo a oportunidade de viver no tempo Cronos. Nós temos um tempo de vida. Para Deus, isso tudo já aconteceu. Ele já vem e nos revelou tudo o que iria acontecer, mas eu, você, nossos netos que vão nascer, vamos ter um tempo de experiência com tudo isso e de decisões também. E o Espírito Santo teve um tempo na história de Israel, na história da igreja,
ok? E agora, com a ascensão de Jesus, ele passou agora a estar agindo na igreja, através da igreja. Amém, queridos? Mas ele procede, quer dizer, por que ele fala o termo procede aqui? Se pegarmos a teologia judaica, pegarmos aquele momento que Jesus ensina sobre isso, nós temos que entender que o judeu sempre teve medo de demônios, teve medo de espíritos, teve medo de ações. Os judeus tinham muito medo de assombrações, essas questões de espíritos que rondavam, essas questões de praga noturna. Você pega o Salmo 91, muito sério sobre isso. Então, quando se fala em espírito de Deus e espírito de Beelzebul, ou espíritos ligados a Beelzebul, o judeu tinha essa questão também doutrinária na cabeça, essa questão teológica, né? E eles tinham essa questão da atuação satânica de Beelzebul e outros tipos de demônios. E Jesus fala, esse espírito que eu vou deixar com vocês, esse espírito que é o vosso Consolador, ele procede do Pai. E ele é Deus. Ok? Então, é o mesmo, é a essência. Então, eles seriam guiados, consolados, e Jesus estaria com eles por meio do Espírito Santo. Amém, queridos? Mas, pastor, o que isso tem a ver com a igreja hoje, nossas pregações? Nós temos que ensinar a igreja hoje que o Espírito Santo, ele age consolando, santificando, regenerando, e ele batiza hoje, ele renova hoje, ele inunda a pessoa, ele dá os dons espirituais. Nós temos que estudar os dons espirituais e ver a atuação do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado. Nós temos que pregar para a igreja isso. E às vezes temos pregações tão rasas sobre o Espírito Santo. Às vezes temos pregações tão simplistas sobre o Espírito Santo. E limitamos o Espírito Santo a algumas experiências emocionais. Quando não, temos pessoas aí rodopiando, batendo a cabeça na parede, fazendo barbáries, dizendo que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na cabeça de alguns crentes, ele só traz emoção e eles acham que está no poder do Espírito Santo, está muito emocionado. E não. Então nós temos que entender quem é o Espírito Santo. Que ele é Deus. Ele habita em nós e nos santifica. Amém, queridos? Pastor, como explicar isso agora? Que o meu corpo e o teu corpo passa a ser morada de Deus. Assim como essa luz que está acesa aqui, nós temos vida porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. Em Efésios 4, 29 e 30, Paulo fala, não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados, carimbados para o dia da redenção. A marca do cristão que vai ressuscitar e que vai ser arrebatado, não é carteirinha de membro, não. Não é carteirinha de pastor, de presbítero, não. A marca dele, o carimbo dele é a presença do Espírito Santo. Salvo, anda com Deus, vive em Espírito. Amém, queridos? Então, vamos entender a importância disso e ensinarmos sobre a Trindade. Vamos estudar daqui a pouco sobre Jesus, Cristologia, né? Entender que Jesus, sendo Deus, sempre foi Deus. No momento da plenitude dos tempos, aquele momento exato ali em Israel, ele nasce, torna-se carne para morrer a nossa morte. Tornou-se homem, como eu e você, limitou-se, deixou a sua glória, se esvaziou, é o que Paulo fala. Veremos isso aí? Então, sendo Deus, ali no momento da criação ele estava presente. Era o Logos, palavra viva, né? Estava presente na criação do homem, estava presente na criação de Israel, na libertação, em todo momento. E ele agora morre, a minha morte, a tua morte nos salva, e ele ressuscita. Amém? E agora, então, ele habita em nós e vem agora esse momento que nós temos da atuação do Espírito Santo na igreja até o arrebatamento da mesma. Amém? Então, o Espírito Santo está agindo na igreja, por isso que Jesus não precisou ficar aqui em forma corpórea. Ele não precisou ficar em forma corpórea. O Espírito Santo, então, passou a habitar na igreja. E é aquele milagre que acontece agora.
todos os povos, tribos, nações, agora etnias, são agora batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Todos, indígenas, africanos, europeus, americanos, amém? Salvos. O Espírito Santo agora os sela, os carimba e os une e os coloca no corpo de Cristo. Isso é lindo. Por isso que teve que vir essas ações de Deus na história de Israel, essas revelações de Deus, para que nós entendêssemos a atuação da Trindade, esse Deus trino. Amém? Agora, como é, nós não conseguimos explicar com palavras humanas, certo? Como acontece, eu não posso explicar Deus a partir de mim, da nossa limitação, nossa finitude. Nós temos que crer. Amém, queridos? Muito bem. Então, nós temos aqui Pai e Filho distingue-se do Espírito Santo. E você pode entender isso e experimentarmos esta liberdade com esse Deus trino. Orando, falando com o Pai, falando com Jesus, agradecendo e vencendo com Jesus, e o Espírito Santo nos consolando e tendo esse entendimento, amém? Mas não limitamos ninguém. Certo, queridos? Alguém quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta? Oi, todos estão aí? Eu quero não ser muito prolixo, né? Mas eu gostaria que vocês ficassem na liberdade também de fazer. Pastor, olha, eu li sobre esse livro, eu li sobre essa passagem, achei interessante, tal. Fique na liberdade. Amém? Muito bem. Vamos ver essa questão toda aqui. O Espírito Santo distingue-se do Pai e do Filho, certo? Ali em Mateus 3,16, abra comigo a sua Bíblia, você que está fazendo uso dela aí comigo. Vamos lá? Aqui em Mateus 3,16 e 17, você tem uma manifestação muito interessante, que é legal a gente depois estudar isso aqui com cada discípulo, né? Levar os novos na fé a conhecer esse Deus e quebrar paradigma logo no comecinho. Entregou a vida a Jesus, tem que quebrar os paradigmas. Se não quebrar os paradigmas, quando eles se tornarem obreiros, vão fazer besteira. Então, 3,16 aqui ele coloca bem claro. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que eles abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como, ok? Pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, naquele momento do batismo de Jesus ali, certo? Há uma manifestação de Deus. Trino. O Espírito Santo, ele praticamente, ali naquele momento, ele vem sobre Jesus como, ok? Ele não veio em forma, ele não veio como pomba, ele não era uma pomba, tá? Muitas pessoas confundem isso, de colocar Jesus, porque vem uma pombinha sobre ele. Até os filmes que a gente vê, vem uma pombinha, né, descendo sobre Jesus ali, sentando no ombro de Jesus, tudo mais, tal, né? Mas não, tá? Nós temos uma questão toda de uma ação, o Espírito Santo, né? Você vê ali, as pessoas que estavam assistindo, que estavam presenciando, viram uma atuação de Deus ali, e o Espírito Santo em forma, mas não era uma pomba. Tudo bem, queridos? Então, os discípulos narram isso. E a voz de Deus também foi uma ação que todos ouviram. Tudo bem? Todos os presentes ouviram ali a voz de Deus. Perguntas? Muito bem. Ok. Vamos prosseguir aqui. Então, o Espírito Santo distingue-se do Pai e do Filho. Ele é uma pessoa. Certo, queridos? Tudo bem? O Espírito Santo, por não ter na Bíblia, e também uma das questões que Deus quis que nós entendêssemos, vamos se repetir um pouco. Na questão de Deus, ser Espírito, o Espírito, quando fala assim Espírito,
Para o judeu, o termo espírito é como sopro, é como um cício, ok? É você sentir como uma brisa, tá? Mas não tem a questão aqui material, né? Ele é um ser pessoal, ele atua. No contexto, nós temos que entender que nós temos um espírito. Quando o nosso corpo chegar o dia em que ele se desligar, chegar o dia em que ele, por causa de anos e anos, e ele vai ter um momento em que vai parar, vai ter praticamente um momento em que o coração não vai aguentar bater mais do que aquele momento. Chegou 70, 80, 90, 100, 110, 120 anos, e chegou ali, amigão, glória a Deus. Mas acabou. Aí o que acontece? Nós somos um ser, alma e espírito. Não tem matéria, não tem como pegar, não tem como se ter contato, ok? E Deus, Ele nos criou assim porque nós vamos estar na eternidade, nessa dimensão de eternidade, dimensão de glória com Deus, onde esse corpo nosso aqui não vai entrar. Mas esse corpo nosso aqui, segundo a Bíblia, ele é praticamente uma semente. Esse corpo nosso aqui praticamente é um protótipo, uma ideia de que nós teremos, ok? Nessa dimensão com Deus, um corpo espiritual. Amém? Os anjos, quando vemos os anjos, a gente fica assim, cara, que coisa interessante, né? Tem ali duas asas voavam, duas, eles cobriam os rostos e com duas, os seus pés, né? Meu, eles se postavam diante de Deus ali, anjos diferenciados, seres que os servos de Deus ali, eles narravam, mas tem seres que eles não conseguiram narrar a glória desses seres que estavam diante da glória de Deus. Então vamos entender que nós também temos um espírito e um dia só esse espírito vai entrar na eternidade. Amém, queridos? E o Espírito Santo, então, ele se revela, ele age em nós, através de nós, nos usando. Ele, então, praticamente, esse vaso de barro que nós somos, ele nos inunda com a graça e unção dele, e agora seja como se estivéssemos sendo revestidos como a arca da aliança de madeira, de acácia, toda cheia de nós, difícil de trabalhar. Deus queria aquela madeira. E aí Moisés teve que mandar revestir com ouro. Nós, então, tendo esse corpo tão limitado, o Espírito Santo passando a habitar em nós agora, nós somos revestidos como se fosse em ouro. Então agora você guarda consigo, nesse recipiente que você tem, que é o teu corpo, a presença de Deus. Então agora você traz consigo a glória de Deus em si, porque o Espírito Santo, não tendo limitação à matéria, ele habita em nós. E aí é a marca da promessa. Amém, queridos? Pastor, mas a nossa mente é limitada? Sim. Então nós temos que ensinar as pessoas que o Espírito Santo, ele recebe adoração, ele é Deus. Ele fica triste, ok? Ele se emociona, ele consola, ele fala com cada um de nós de formas diferenciadas. Então vamos prosseguir conhecendo esse Deus, porque tem alguns crentes que desconhecem. Tem crentes que não adoram o Espírito Santo, não reverenciam, entristecem o Espírito Santo, porque se ele habita em nós, tem crente falando palavrão, tem crente com pecado oculto. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por exemplo, temos que observar o que é que estamos cuidando do nosso corpo. Estamos cuidando com o que nós ingerimos? Estamos zelando para o nosso corpo, para a nossa aparência? Me permita que é uma brincadeira, né? Não são poucos. Às vezes eu fico vendo alguns obreiros, alguns pastores que não conseguem nem andar. Estão redondos, sabe? E uma vez eu fui fazer uma caminhada com um pastor, fazer uma visita com um dos pastores, eu era seminarista ainda, ele não conseguia nem subir um morro. Ele era só de carro, aquele barrigão desse tamanho, ele dormia em cima da barriga dele, colocava a mão aqui, dormia em cima. E ele
morreu jovem, não chegou à sua melhor idade, né? Não chegou aos seus 80, 70 anos. Por quê? O coração não aguenta. Então, nós temos que observar também a importância da alimentação, a importância da disciplina, né, em todos os aspectos, e observar que nós somos, então, templos do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, cuidado com o sedentarismo. Então, o Espírito Santo quer que nós o conheçamos mais e mais. Tempo de adoração, orar em línguas estranhas, deixar que o Espírito Santo ore em nós, através de nós. Vamos depois, em outro momento, falar sobre isso, essa importância de nós termos esses momentos de orarmos, de adorarmos a Deus, e nós somos pentecostais, sim, orarmos em línguas, adorarmos em línguas, deixar Deus nos usar a nossa boca para pregar, para cantar, para profetizar, e também em manifestações de profecia. O Espírito Santo faz isso conosco. E notemos, quando pegamos a teologia aí, se você pega praticamente do baixo espiritismo, quando você pega uma teologia africana, onde você tem aí os Exus, esses demônios agindo, notamos que no ocultismo as pessoas são escravas, ok? Só brinca, abaixou o santo nela. Não, o demônio pega a pessoa, vocês já sabem, muitos aqui com experiências diversas, o que um demônio faz quando ele pega uma pessoa. O que uma legião faz quando uma pessoa está sob a atuação dessas legiões? Meu Deus! Mas olha a diferença quando o Espírito Santo está agindo no homem. Ele pede licença, ele só vem habitar em nós se nós o convidarmos. Ele só fica em nós se nós não o extinguirmos. Amém, queridos? Então temos que ensinar isso para a igreja. A importância que é conhecermos o Espírito Santo, que fica triste com palavrões, fica triste com pornografia, fica triste com gritaria, com mentiras, fica triste com fofocas, porque ele habita em nós. Então a igreja precisa conhecer mais sobre o Espírito Santo e conhecer mais sobre esse Deus trino. Então depois teremos um outro momento só sobre o Espírito Santo. Mas hoje, essa panorâmica, né? Deus se revelando como três pessoas, e nessa unidade, três em um só Deus. Esse Deus de Israel, Deus que criou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A quem enviaremos? Okay? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Não é quem há de ir por mim. Quem há de ir por nós? Ele fala com Isaías. E você vê então a atuação do Deus Trino na história de Israel e na história da igreja. Amém, queridos? Pastor. Fala, queridão. Observação em relação ao Espírito Santo, como é importante aprender sobre a Trindade, o Espírito Santo, que Jesus ele vai também revelar a Escritura de Marcos, no capítulo 3, no verso 28 e 29, ele vai dizer: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Aí mostra que realmente o Espírito Santo é o próprio Deus, porque é muito sério esse negócio, e muitos brincam com o Espírito Santo, né? Sim. E você trouxe algo muito importante disso, que é a questão que a gente precisa falar um pouco sobre essa questão que não entrou hoje do assunto sobre pecado. Mas a gente vê muita gente hoje que está até fora de igrejas, e eu me deparei com vários. Tem uma organização aí, uma igreja chamada cristã, que ela praticamente extingue, exclui pessoas, a pessoa às vezes pecou, e ela coloca o pecado contra o Espírito Santo. Então faz algumas definições de fornicação, de adultério, e a pessoa ela já nunca mais vai ser cumprimentada, nunca mais vai participar dessa igreja, porque ela pecou contra o Espírito Santo, pecou contra o corpo. E outras questões mais, que tem pessoas que têm definições erradas. O Espírito Santo, você vê ali nesse texto que Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, você nota que os judeus ali, eles sabiam que Jesus estava sendo usado no poder, ok? Ele era Deus, ele falava o nome do Pai,
ele falava numa atuação, numa unção do Espírito de Deus. E era pelo Espírito de Deus, a ação que ele estava ali, como homem ali naquele momento. E eles não queriam aceitar isso e diziam, é por Beelzebul que ele faz isso. Ok? É por Beelzebul. Então, quer dizer, eles haviam entendido, eles sabiam que era uma atuação de Deus, e eles estavam rejeitando, resistindo essa atuação de Deus, conscientes que era a atuação de Deus, do Espírito Santo. Então, nós temos que entender isso e não rotular, dizendo, olha, pecou agora, não tem mais perdão, não é? Então, não tem mais perdão o pecado quando a pessoa, sabendo que é Deus que está agindo, ela rejeita a atuação de Deus. Então, não tem perdão. Ela não quer se arrepender, ela não quer reconhecer que é Deus. E eu já vi pessoas fazendo isso. Eu já vi pessoas sabendo que era uma atuação de Deus, zombando, criticando, rindo, até imitando línguas. E quantas pessoas eu vi morrer na miséria fazendo isso? E, sabe, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque então o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado quando a pessoa rejeita a atuação do Espírito Santo, sabendo que é o Espírito Santo, consciente e zombando, não por ignorância. E temos que rogar a Deus para que as pessoas se arrependam. Amém, queridos? Então, muito bom. Achei interessante, pastor, o seu comentário sobre explicar, né, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque, às vezes, existe muita confusão, né? E aí você deixou bem claro que é a questão de alguém consciente e consciente atribuir aquilo que é a ação de Deus à ação do diabo, né? E eu acho interessante o conceito também que os judeus carregavam em relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Era o ruá, né? Era o vento, né? Era a ação de Deus como um vento. Ele só vai ganhar o sentido de pessoalidade a partir do Novo Testamento, né? Que aí você vai ter um desdobramento muito mais profundo dele. E é interessante isso porque pensar o Espírito Santo como parte da Trindade, ou terceira pessoa da Trindade, levou um tempo na história, né? Da igreja. A igreja demorou para considerar e entender a presença do Espírito Santo, e como muitas vezes nós mesmos, como pentecostais, acabamos não experimentando e não vivendo essa relação com o Espírito Santo, que é por meio do qual nós temos aquilo que Cristo fala, estarei convosco todos os dias, né? É por meio do Espírito Santo, né? E no nosso, inclusive a santidade, né? Você não consegue, a santidade é um processo que acontece ao longo da caminhada. E ele não vai acontecer sem o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É interessante isso porque fazia parte da nossa próxima live dos jovens, né? A gente pensando o assunto, nós pensamos sobre o Espírito Santo. Inclusive o tema era o Deus esquecido, né? No sentido da Trindade, né? O quanto nós temos negligenciado justamente o nosso relacionamento com o Espírito Santo e a importância tremenda que ele tem, né? Tem um livro interessante, ou não sei se o Paulo está aí, eu acho que é do Francis Chan, que tem inclusive esse título, Deus Esquecido, né? Para a gente, como igreja, como é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, esse detalhe, gente, de nós estamos ensinando a igreja, e aí vocês aqui, pastores, presbíteros, missionários, professores de EBD, vamos ponderar o quanto é importante cada discípulo ter esse entendimento e quebrar paradigmas como esses. Porque para muitos crentes, muitos discípulos de Jesus, o Espírito Santo é um Deus desconhecido. Eu não consigo conversar com ele. Tem até medo, não é? E acho que ele se define, ou ele se manifesta por arrepios, no sentido arrepiado, então ele está aqui. Agora imagina a pessoa que veio do ocultismo da igreja. Uma pessoa que era lá fanática, que fazia cabeça, que fez cabeça, que era lá... ela chega na igreja agora, então ela precisa entender isso, porque ela precisa conhecer a ação do Espírito Santo, porque essas pessoas navegaram profundamente na ação de demônios, de espíritos malignos. E não foram poucas vezes que eu vi pessoas em igrejas evangélicas, pentecostais,
radicais no contexto de pessoas, às vezes, por não ter conhecimento de Deus. Uma vez fui ministrar para uma igreja, o pastor pediu, por favor, venha aqui ministrar na minha igreja sobre o Espírito Santo, porque eu tenho crentes aqui que começam a ter a oração gostoso, daqui a pouco se empolgam, e alguns ficam que nem cobra debaixo dos bancos, outros começam a rodopiar, perdem o controle, bate a cabeça na parede, cai em cima das cadeiras e acha que é o Espírito Santo. Então, não são poucas pessoas que eu vi com essa questão. Como também pessoas que vieram para a igreja empolgadas, não se converteram, tinham atuação demoníacas e achavam que era o Espírito Santo. Tá? Achavam que era o Espírito Santo. Então nós temos que ter esse entendimento, até porque uma das manifestações do Espírito Santo que ele age, é um dom presente para a igreja, é o discernimento de espíritos. Amém? Não sei quantos de vocês, mas eu já tive essa experiência no culto de estar pregando e uma pessoa está parando o culto lá e tudo mais, tal, e Deus me deu o discernimento que era um demônio. E eu repreendi a pessoa no meio do culto, endemoniada lá, e rodopiando lá, e caindo no chão, e os obreiros pegaram. Mas eu tive essa questão da pessoa, sabe, começar a gritar. Então, cada um de nós temos que entender que às vezes tem demônios usando pseudo-cristãos, pseudo-crentes, pseudo-profetas, pseudo-pastores, para enganar a igreja, vem engravatadinho com Bíblia, com uma pregação bonita, e estão sendo usados por demônios. E o Espírito Santo quer nos dar o discernimento. Então, nós temos que entender, ter experiência, saber como ele age, e é essa questão de nós o conhecermos. Então, Marcos trouxe essa questão bem interessante também, que é conhecermos. Fala. É o pregador, o príncipe lá dos pregadores, Spurgeon, que ele vai dizer que toda pregação ela precisa ser inspirada, e todo pregador precisa ser usado pelo Espírito Santo, né? Caso contrário, essa pregação e esse pregador não falam em nome de Deus, né? A importância para nós, inclusive, que pregamos a palavra, ou que manuseamos a palavra, o quanto nós dependemos do Espírito Santo, né? Até porque, enquanto estamos pregando, quando abrimos a Bíblia pela fé, fazemos uso da Bíblia pela fé, já oramos antes, Senhor, quando eu abrir a Bíblia, Senhor, quando eu falar a tua palavra com boca, com profetas, Senhor, toca, age no coração de cada ouvinte. Essa tem que ser a oração de cada pregador. Senhor, tu sabes de cada vida que vai me ouvir, então, Espírito de Deus, fala no coração de cada um deles. E quando você prega, quando eu prego, quando você, professor de IBD, ensina, quando discipulamos e abrimos a Bíblia, o Espírito Santo é que vai dar o entendimento, ele é que vai convencer, é ele que vai usar a palavra de Deus através da minha boca, da sua boca, através dos louvores, é ele que vai usar a palavra para agir no coração das pessoas. E elas crendo aí, o milagre da santificação vai acontecer. Eu vou conseguir perdoar, eu vou conseguir disciplina, eu vou conseguir renovar a mente. O que você pregou, eu guardei aquilo. Então, vamos aí entender a importância que é nós conhecermos o Espírito Santo. Amém, queridos? Prosseguindo então aqui, nós vimos que a Trindade é uma teologia que nós cremos hoje, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, amém? Que nós temos a triunidade aqui, por exemplo, nós temos o tríplice modo da existência de Deus, certo, queridos? Nós temos aqui, eles se distinguem, né? O anjo do Senhor, nós temos aqui o Espírito Santo, nós temos aqui, então, a questão do Pai e o Filho são pessoas distintas, o Espírito Santo também se distingue, nós temos alguns textos. Notem que não trouxe todos aqui, nós temos outros textos para estudar, mas hoje é mais para uma recapitulação, ok? Acerca da Trindade. Acerca da Trindade, alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma observação? Porque depois, num outro momento, teremos um estudo só sobre o Espírito Santo, dons espirituais, a ação do Espírito na igreja. Aqui falamos um pouco da Trindade.
eu creio que vou ter mais alguns minutos. Eu queria pegar uma outra temática com você. Com vocês. Amém? Muito. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então, nós vamos falar sobre cristologia. Eu queria a vossa ajuda. Os irmãos sabem por que Jesus Cristo, o termo Jesus Cristo. Quem pode me ajudar aí? Notem que essas perguntinhas vamos fazer na igreja. Pastor, por que Jesus Cristo? Eu acho que o Cristo tem ligação à cruz, né? Será por isso? Por causa da cruz? O Cristo, por conta da cruz? Morte de cruz? Tá implícito. Cristo, pastor, Cristo é a palavra grega Christos para ungido, né? Assim como no Antigo Testamento também era Messias, né? O Mexiá, ungido esperado. Então a galera da época reconhecia Jesus de Nazaré como o ungido esperado por Israel. Então nesse caso Jesus chamado o Christos, o ungido. Certo. Pegamos também a questão de Jesus. O termo Jesus é um termo já praticamente helenista, grego, na verdade, que vem do hebraico, né, Yeshua, que vem do Josué, né, que é o Salvador. Então, sempre em Israel, antes de Jesus Cristo ele nascer, outros Jesus já tinham morrido. Então apareceram alguns Josués ali para libertar Israel. Até eu me lembro de um deles, foi chamado Jesus Martelo, né? Esse Jesus Martelo, ele também se levantou no motim, tentando levar Israel para ser o Messias, e ele pôs na cabeça que era um dos libertadores de Israel e queria sair logo do poderio romano. Então foi também morto, né? Mas Cristo, como Paulo salientou aqui, de crisma, de unção, o ungido, né, o esperado, este foi então Jesus Cristo. Quando Paulo fala, né, o Jesus, o Cristo, o Messias veio, porque até hoje os judeus não aceitam a vinda do Messias, tá? E esse Cristo para eles ainda não veio ainda, tá? Então nós... É o mesmo significado também, né, pastor, de Messias, né? Como Paulo também citou ali. No hebraico é o Messias e no grego é o Cristo, né? O que acabou ficando mais considerado foi a palavra grega, Cristo. Grego. Isso, até o Jesus do grego também, né? Você falou interessante. Muitos Messias existiam naquela época e vinham se surgindo, e por isso a gente vê sempre os fariseus ou o grupo farisaico próximo a Jesus, porque eles tinham esse papel, né? O papel de fiscalizar qualquer um que se apresentasse como um Messias, né? Para ver se de fato ele era ou não. Sim. E nós temos então essa questão toda de entendermos por que Jesus Cristo. Então, Jesus, o Salvador ungido. Amém? Vamos lá então, a sua pré-existência. Então, antes da criação, desde o princípio, né? João coloca isso, desde o princípio. Se você abrir comigo a sua Bíblia, você vai observar aqui João, Evangelho, João. Você tem essa questão aqui que ele já narra para a igreja. João escreve cerca de 90 anos depois, com a geração nova de discípulos que não tinham visto, que não tinham conhecido pessoalmente Jesus, que não tinham visto os milagres de Jesus. Essa igreja crescente, João vem escrever como aquele pastorzão, aquele paizão, trazendo agora ministrações diferentes dos três evangelhos sinópticos, né? Os três que se parecem bastante, cada um escrito para um público diferente. Você tem aqui João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele no princípio estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Bom, se você pegar então a Bíblia da tradução do Testemunho de Jeová, eles colocam que é de acordo com os melhores manuscritos, que é uma mentira. Quando pegamos ali esse texto mesmo, eles colocam no princípio era o verbo e o verbo estava com o Deus. E o verbo era Deus. Então, eles tiram a questão do artigo. Ok? Então, para eles, essa questão toda aqui de Jesus, para eles não era o Deus. Eles colocam um Deus. Na tradução deles fica, e o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Esse um Deus, Deus minúsculo, então eles não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus, tá? Como o Messias também, como aquele que era Deus no contexto de criador, de estar, de existir antes da criação. Ele era um ser criado. E está errada a tradução deles também. Aqui você pega no original grego, você vê realmente que João está falando aqui da divindade de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, maiúsculo, sim. E aqui João fala sobre a divindade de Jesus. Ok? Amém, queridos? Antes da criação do mundo, a sua participação na criação, Gênesis 1, 26, ele está ali, na criação do homem. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Você vê Paulo falando aos Colossenses. O mundo foi criado por intermédio dele. João 1:10, aqui que nós estamos já abertos, né? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele está falando da pessoa de Jesus aqui. Todas as coisas foram criadas para ele. Aqui, todo o contexto desses textos se refere à pessoa de Jesus. Paulo, ok? Quando ele fala que ele renunciou tudo, deixou tudo como esterco, era teologia, era todo aquele glamour, aquela honra que ele tinha como mestre da lei na hermenêutica judaica. E quando ele passa a reconhecer Jesus como Messias, como ungido, então você vê que ele passou a ser perseguido por isso. Ele chegava em cada cidade, nas sinagogas, falando que o Messias já havia vindo. E aqui, Colossenses 1:17, fazendo também uma apologia, defendendo a doutrina de que Jesus Cristo, a divindade de Cristo, nessa carta, então fala que tudo subsiste nele, ok? Foram criadas para ele. Amém, queridos? Então, a sua participação na criação. Após a criação, você vê aqui como Javé, ele usa o termo eu sou, certo? Você vê lá praticamente em Gênesis 18, e ele também usa para os discípulos, né? Eu sou. Certo? Aqui você tem como anjo de Javé, o anjo do Senhor. Nós falamos sobre isso, né? Sobre a aparição para Agar, para Abraão, para Jacó, Moisés, para Israel, né? Balaão e Gideão. Nestas manifestações, ele recebe adoração e ele aceita adoração. Diferente de outros mensageiros enviados ou anjos que não aceitam, que recebem a adoração. Então, há uma manifestação após a criação, na história de Israel, ok? E vamos ter que entender essa questão que precisamos ensinar à igreja. Quando Paulo ele defende, faz uma apologia aqui, a questão da pessoa de Jesus, é porque haviam seitas naquela época, desde os gnósticos até outros, que diziam que Jesus ele não veio em carne, ele veio com um corpo sobrenatural. Ele não morreu na cruz definitivamente, ele não sentiu dor na cruz, não foi o sangue que ele verteu na cruz. Então haviam diversas filosofias e ideias ali
que estavam tirando praticamente a questão toda da encarnação de Jesus, até mesmo ele ter um corpo físico. Pelo contrário, notamos então que ele nasce na plenitude dos tempos, ele se torna carne. Ok? Cristo é o verdadeiramente homem. Sua humanidade não pode ser rejeitada, como se tentou fazer na história, e nem a sua encarnação diminui a sua divindade. Em sua encarnação, ele continuou sendo Deus e também agora passa a existir em forma humana. Amém? Tem uma questão, quando ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, quando ele aparece, as aparições dele foi em forma humana. Ele tinha uma questão toda de um corpo, que agora, até Paulo fala sobre isso depois, numa revelação sobre a questão toda da ressurreição, que esse corpo nosso, praticamente, não existiu só por existir. Nós teremos na eternidade, praticamente, uma questão toda de um formato, ok? Isso a gente pode conversar um pouco mais depois. Mas agora eu quero ficar sobre a encarnação. Então ele se tornou carne. Pastor, mas tornando-se carne, deixou e perdeu o poder dele? Ele cansou, sentiu dor. Poxa, ele morreu. Deixou de ser Deus? Não. Ele tinha que morrer. Ele nasceu para morrer. Amando a cada um de nós, ele decidiu, naquele momento da história, nascer e crescer, se tornar homem. Maria guardava para si tudo aquilo que ele falava para ela. Ele falava do Pai Celestial, ele falava de José, ele falava da comunhão com o Pai, ele falava com os doutores da lei, ele trazia uma teologia, ele era Deus. Mas ele, limitado ao físico, ao espaço, okay? Ao tempo ali, ele aceitou fazer isso, deixou a sua glória, esvaziou-se. Satanás, com certeza, poderia ter feito estratégias e o fez. Vocês notam na morte dos primogênitos. Foi em vão que, numa questão toda, né, ele usa praticamente essa questão toda para matar as crianças, para matar o Messias, já no berço. Mas tem toda essa questão que nós notamos também, em momento em que queriam jogá-lo no precipício. Ele sai dentre eles, porque não era a hora de morrer também. Não era a forma que ele ia morrer também. Mas na morte de cruz, tornando-se maldição, ok? Cumprindo as Escrituras, e todas as questões, até que os ossos não foram quebrados, e como Cordeiro Santo, essa questão toda do Cordeiro de Deus, entregue, ok? Vertendo o sangue. O sangue simboliza a vida, ele deu a sua vida, então ele morreu. Amém, queridos? Mas ele tornou-se carne. Então, ele viveu entre nós. Pastor, por que falar sobre isso? Aqui eles estão fazendo teologia aí, estão estudando, e nós vamos ler alguns teólogos. Temos que entender que na filosofia, se nós não dependemos de Deus para entendermos as coisas espirituais, nós vamos, que nem alguns teólogos, entre aspas, que não conheceram Jesus, que não tiveram experiência de salvação, que não tiveram experiência de depender do Espírito Santo. Eu conheci doutores de teologia que eu disse, não quero na nossa faculdade. Rejeitamos alguns doutores, porque o cara não conhecia Jesus. Falava muito bem, tinha diplomas de teologia, mas não conhecia o Jesus da Bíblia. Então nós dissemos não. Alguns conhecem só o Jesus histórico. Não são poucas pessoas que estudam a Bíblia, são bons filósofos, mas não tiveram experiência de depender do Espírito Santo. Então, a mim e a você, coisa linda, Deus nos deu a entender as coisas espirituais. Isso é maravilhoso. E aquele momento que Jesus fica feliz, em que ele ali regozija diante daquela multidão, daqueles simples, e agradece ao Pai. Amém? Então, queridos, na dependência de Deus, nós podemos conhecer, andar com Deus, falar com Deus, viver para Deus. Então nós cremos. Então nós temos aí, hoje alguns falam do Jesus histórico, mas alguém que andou na Palestina, que quis ser o Messias, e que foi morto e tal, e acabaram, e aí, né, mais um. Mas não, ele morreu, ele ressuscitou. Então ele tornou-se carne. Amém, amados? Alguma pergunta nesse ponto? Pastor, por que falar sobre isso?
Porque nós pregamos na ceia, nós falamos da encarnação, nós falamos que ele tornou-se homem, ele tornou-se limitado, ele verteu o sangue dele. Então é importante nós pregarmos para a igreja e ensinarmos uma teologia correta, ok? De que Jesus, ele morreu a nossa morte, certo? E tornou-se carne e ele venceu. Amém? Algumas razões da encarnação, rapidamente, para revelar Deus aos homens. Quando ele se torna carne, quando ele entra em nossa dimensão humana, quando ele vem e senta... Imagina só, vamos filosofar um pouquinho aqui. Você já imaginou se Jesus não tivesse encarnado? Não tivesse nascido? Se ele tivesse aparecido como um anjo de luz? Não é? Esses judeus todos iam se prostrar diante dele. Ganhamos o dia, ganhamos o reino, agora Roma vai ver. Olha aí, o Messias chegou para nós, e agora sim. Eles não iriam se converter dos pecados. Eles iriam se convencer, eles iriam seguir Jesus pelo poder dele. Imagina só, mas ele torna-se carne, humilde, nasce pobre para que fôssemos ricos, há várias questões. E vem revelar a glória de Deus, o reino de Deus, toda a epifania, toda a majestade de Deus. Ele vai e fala aos simples e revela para os homens o amor. Ele come entre os leprosos, ele cura os doentes, ele chora pelos pobres, ele fala com os ricos, ele fala com os pecadores. Homem de dores, ele vem e fala de Deus para aqueles que queriam conhecer. Coisa que os sacerdotes, coisas que os mestres da lei, eles priorizavam só quem tinha dinheiro. Os simples, os pobres. Até a igreja, anos mais tarde, faz isso. Tolhe o povo simples de receber a grandeza da palavra de Deus. Então Jesus torna-se carne para revelar Deus. Ele vem ser um exemplo para nós. Amém? Homem de dores. Ele não pecou. Ele não se corrompeu. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme, é um filme antigo, A Última Tentação de Cristo. Se você talvez puxar aí no YouTube da vida, da Netflix, vocês têm isso aí. Mas A Última Tentação de Cristo foi uma visão secular sobre Jesus, na hora da morte, ele descer da cruz. Ele desistiu de morrer. Aí naquele filme, Jesus casa-se com Madalena, tem filhos. Daqui a pouco, Paulo encontra com ele no caminho, esculhamba ele, né? E aí ele se arrepende de não ter morrido na cruz, um monte de baboseira lá. Mas são teologias aí, por quê? Porque achavam que Jesus, ele tinha pecado. E Jesus não pecou. Amém? Ele vem, providencia, ele provê aqui o sacrifício pelo pecado do homem. Nós estamos perdidos, não havia um justo sequer. Mas ele vem e morre por nosso pecado. Então nós temos aqui Hebreus 10, 1 ao 10. Amém, queridos? Vamos ler esse texto, por favor, rapidinho. O tempo está passando aqui, mas eu queria rapidinho ver com vocês, porque são textos importantíssimos que temos que pregar para a igreja. Tem pessoas que acham que ser crente, estar na igreja, é porque Deus tem que nos ainda agradecer a nós, não é? E essas pessoas não precisam se converter, não precisam reconhecer que os pecados são perdoados. Que pecado? Então o pecado separa o homem de Deus. E Jesus vem e morre para os nossos pecados para que nós pudéssemos ser justos. João 10, versículo 1 ao 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados, uma vez mais, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que,
entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quer dizer, em todo o texto aqui você tem ele discorrendo acerca de morrer por nossos pecados. Amém? E destruir as obras do diabo. Quando ele morre a nossa morte, todos que o recebem são livres. Ele poderia, como Satanás o encontra ali no deserto, diz, olha, você pode ter os reinos, não precisa morrer, parafraseando, pulo do pináculo, os anjos vão te pegar, você é Deus. Se você passar fome, faz as pedras transformarem em pães aqui e tudo mais, tal, mas uma das questões é a seguinte, se você me servir, te dou os reinos da terra. Ele tinha os reinos da terra. Em cada reino ele se manifestava como um Deus diferenciado, mas Jesus não veio para ser glorificado pela humanidade dessa forma. Ele veio amar e libertar das obras do diabo. Amém, amados? Então, quando falamos em encarnação, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou para destruir as obras de Satanás. Amém? Lucas 10:19, eis aí vos dei poder para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Jesus sempre teve o poder, mas ele destrói as obras do diabo na vida daquelas pessoas que querem depender dele. Amém? Ele morreu a nossa morte, e na morte de cruz, e quando ele ressuscitou, amém? Ele, então, praticamente vence essa batalha, amém? Libertando o homem, podendo dizer, eu posso perdoar, que eu morri a morte deles, eu posso liberar aqueles que creem em mim, que eu posso salvá-los. Eu morri por eles. Certo, queridos? Como o sumo sacerdote é aquele que pode agora, não precisa mais sacrifícios, ele já ofereceu-se a si mesmo como sacrifício por nós. Ele cumpre a aliança davídica, amém? Então ele nasce da linhagem da tribo, amém? Da linhagem de Davi, ok? Ele tem essa questão como rei de Israel, e Filipenses 2:9, ele foi e será exaltado. Perguntas? É uma temática bem profunda. São alguns pontos que você estudasse depois com mais tempo. Aqui tem muitas mensagens para você pregar nos púlpitos, você ensinar. Quantas coisas lindas aqui para a igreja receber. Então, aproveita o máximo para a gente estar levando a igreja a conhecer e saber essas doutrinas, pregarmos doutrinas. Que um povo que tem doutrina é um povo que realmente conhece e sabe orar e crer em milagres. A pessoa de Cristo, então, nós temos essa realidade, natureza humana de Cristo. No Antigo Testamento, você tem, então, promessas de que nasceria, não é? Ele nasceria, ele tornar-se-ia homem, ok? No Novo Testamento temos o cumprimento das profecias, então, em Lucas aqui, nós temos aqui o cumprimento que ele nasceu, tornou-se homem, certo? Cresceu naturalmente, ele não passou de bebê para homem, ele cresceu como criança. Os evangelhos não narram detalhes, até por causa do objetivo de cada evangelho, amém? E passa a falar mais sobre algumas partes da vida de Jesus, que ele como criança, pré-adolescente, não é? Como judeu, e dando muita ênfase mais no início do ministério dele. Senão, irmãos, a Bíblia seria, né? Temos muita coisa escrita. Como homem demonstrou razão, vontade e emoções, sentiu dores, chorou, se alegrou, brincou, amém? Então, como homem, foi chamado de homem, certo? Então, nessa questão da encarnação, filho do homem, certo? Então, tornou-se homem. Ele recebeu tudo isso. Fala, Pedro. Então, para quem está participando aí, né, que não teve acesso, eu creio que, não sei se todos teve acesso, mas nós temos 2 livros, né? A nossa igreja tem 2 livros bons, né? Isso. Que é o Manual Básico, Doutrinas, né? Que é o livro nosso do Avivamento Bíblico, que é um qual muito bom para estudar pessoalmente, para a gente aprender e também para ensinar na igreja, dar aula, né? Em cursos à parte da IBD, né? Em aulas à parte, né? Até mesmo na IBD. E também tem o outro Tempo de Avivamento, que é o nosso livro, Avivamento, né?
que também fala do começo da igreja, tudo direitinho, também fala de todas as doutrinas aí também, que ajuda muito. 2 livros muito importantes que cada obreiro tenha. É muito importante. Esses 2 livros eu tenho um xodó com eles aqui, que eu não abro mão deles não, porque isso aqui tá basicamente tudo que eu preciso para poder me alimentar diariamente, para não esquecer. E cai no esquecimento se deixar. Bênção. Amém? Então, esses slides aqui foram preparados mais para nós ministrarmos para a igreja, para a gente dar as palestras para os membros, para os discípulos, tá? Então, para a gente falar sobre essas questões e lermos os textos. É muito importante quando ensinamos a igreja, com detalhes ali para cada pessoa, a gente gastar tempo lendo a palavra para eles. Como vocês já estudaram isso, estamos apenas recapitulando, é muito importante, nós temos aqui, então, esses pontos para, se pegar alguém que se converteu, que era testemunho de Jeová, era mórmon, né, qualquer outra seita, ele venha ter contato com a palavra e ele venha crer e ser, então, aí, no caso, transformado. Então, sobre a pessoa de Jesus, ele recebeu nomes humanos, Jesus, né, o Salvador, filho do homem, filho de Abraão. Cada um aqui tem um significado. Quando fala filho do homem, fala sobre a humanidade dele. Mateus narra a questão de Abraão, filho de Abraão, por exemplo, passa a observar que ele era judeu, que ele nasceu, que ele é filho da promessa, que essa questão toda, ok, de um povo, ele está dentro da história de Israel. Nós temos aqui as limitações da natureza humana, não é? Sem pecado, mesmo passando por dores, ele sentiu cansaço, sentiu ali na cruz do Calvário, ali, aquela angústia, ele não pecou. Teve fome, sede, cansaço, foi tentado, ele chorou e ele venceu. Amém? Ele possuía alma e espíritos humanos. Amém, queridos? Então, como nós, seres humanos, ele era um ser, tinha uma personalidade, tornou-se humano. Por isso que ele me entende e te entende. Ele entende as demandas da alma humana. Por isso que a gente chama do psicólogo dos psicólogos, né? Porque ele sabe quem que é o homem, o sacerdote, o que serviu, que levou algo dos homens para Deus e trouxe algo de Deus para os homens. Ele curou. O sacerdote faz isso. Ele foi capaz de morrer, ele morreu. Amém? Teve um corpo humano, nascido de mulher, sujeito ao crescimento físico, crescimento pessoal, crescimento como personalidade, num contexto de uma certa limitação como homem, mas sendo Deus. Visto e tocado por homens. Ele teve um corpo, ok? Desde a mulher do fluxo do sangue até outras pessoas tocaram nele. Amém, queridos? Natureza divina, então, temos atributos divinos. Eterno, onipresente, onisciente, onipotente. Imutabilidade. E cada texto aqui nós temos essa questão, João 1:1 fala da eternidade. Desde o princípio era o verbo era Deus, estava com a Trindade, Deus. Certo? Amém, queridos? Então vamos dizer, mas Jesus, ele era poderoso, ele era Deus. Se você pegar então a Bíblia, notamos aí milagres acontecendo, autoridade sobre demônios, né? Essa questão do poder dele, certo? Os demônios reconhecem isso. Efésios 1:23, Paulo deixa bem claro sobre essa questão de Jesus ser Deus e ser onipotente. Amém? Onipresente também e onisciente, certo? Então, como onipresente, você tem aqui Mateus 28:20 e Efésios 1:23. Vamos ver esses textos? Alguém quer fazer alguma observação? O tempo está esgotando. Nós iremos encerrar a temática de hoje. Mateus 28:20, um texto que todos conhecem. Ele fala aqui com os discípulos, bem claro para nós também, né? Ele coloca, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Notem que ele já havia ressuscitado e fala, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então não é só agora. A eternidade dele, vimos aqui em João 1:1, certo?
Onisciência, nós temos aí Jesus conhecendo o coração dos homens, ele conhece, amém? Ele transcende essa limitação toda, tá? Se você puder abrir sua Bíblia comigo em João 16:30. Se alguém quiser colaborar, participar, fique na liberdade. Nós estamos aqui ensinando e falando então sobre essa questão de Jesus ser Deus, natureza divina dele. Agora conhecemos e sabemos tudo. E não há mistério de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saísses de Deus. Então aqui você tem praticamente aqui uma revelação, João trazendo aqui essa questão toda, ok? De uma palavra. Se você pegar aqui o contexto comigo, então, os discípulos falam isso para ele, tá? Eles reconhecem isso ao andar com ele, eles colocam bem claro para eles que eles reconhecem que ele ele era Deus, não é? Ele sabia de tudo, ok? Então, nada foge ao conhecimento, ao entendimento de Deus. A onipotência dele, você vê então essa questão toda de legiões de demônios se colocam, se prostram, né? Jesus demonstra o poder dele. Eu vou dar um texto com vocês em 5:19, João 5:19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Há uma questão dele observar aqui que ele era Deus. O poder, a questão toda de realizar. Você vê bem que havia sido curado um paralítico aqui no contexto, né? Ele havia feito. Então, a imutabilidade dele é narrada em Hebreus também, capítulo 1, versículo 12, 13 e 18. Os ofícios como Deus, Criador, João 1:3, foi narrado desde o princípio, né? Colossenses também, Paulo fala que tudo ele criou para ele, ok? Por ele tudo se fez. Sustentador também, Paulo narra sobre isso, tudo nele subsiste, e o poder sobre a morte, a ressurreição dele. É muito importante estudarmos sobre isso, porque nós vamos ter depois críticas com relação a essa questão de que tudo aquilo foi encenado. Mas não, nós tivemos ali muitos testemunhas da morte e ressurreição de Jesus, narrativas, e a história fala sobre isso, e os próprios judeus, né? Paulo mesmo, como um dos mestres, reconhece isso depois também, e se tornam os apóstolos da igreja. Ele tinha poder para perdoar pecados, também para executar julgamento, igualdade na Trindade com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Isso aqui os irmãos já sabem, já estudaram, recapitulando isso, mas dentro desses pontos, existe alguma pergunta que vocês querem fazer? Pastor, só na verdade, uma pergunta retórica, assim, apenas para reflexão. Interessante que o senhor citou aquele texto lá, que Jesus, a qual ele fala para os discípulos que não deixaria, né, eles órfãos, né? Acho que foi esse que o senhor citou, né? Uhum. Que precisaria ir embora, mas deixaria outro, no caso, o Consolador, o Espírito Santo. E lá no final de Mateus, Jesus vai dizer também que ele está subindo, né? Está sendo assunto aos céus, e aí ele fala para os discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu pergunto, é o Espírito Santo que está conosco ou é o Senhor Jesus? Porque primeiro ele diz assim, eu vou enviar outro, o Espírito Santo. E aí depois ele fala, eis que eu, o próprio Jesus, estou convosco. Sim. Todos os dias. Então, por isso que eu falo que é uma pergunta retórica apenas para nossa reflexão, porque só nessa afirmação a gente já percebe a Trindade. Jesus e o Espírito é o mesmo. Inclusive, quando Felipe, acho que é Felipe, se eu não me engano, né? Questiona Jesus e diz, mostra-nos o Pai, porque não temos visto Ele. E aí Jesus até acha, né, interessante o questionamento de Felipe, fala,
como assim, Felipe, você não tem visto o Pai? Tu tem me visto, né? Tu tem olhado para mim, quem me vê, vê ao Pai. Então, automaticamente, a gente percebe a trindade acontecendo aqui de forma homogênea. Tipo, Deus, Pai, é ao mesmo tempo o Filho e também o Espírito. Então, a trindade... Achei interessante que o senhor, no começo, abriu falando que o termo trindade, ele não está explícito na Bíblia, mas a ideia de trindade. Né? Sim. Por isso que eu falei que é uma pergunta retórica. Na pergunta que você me fez sobre o outro Consolador, você vê, vamos pegar o contexto ali. Jesus, você vê que os discípulos, eles estavam muito tristes também. Eles estavam numa questão toda, pô, mas ele vai embora, e agora, cara? Então, vamos parafrasear aqui o contexto de não ficarem só, de não ficarem sem uma atuação. Ele iria morrer e ressuscitar. Ele não teria mais um corpo físico, não estaria mais com eles, andando com eles, junto com eles, como eles queriam. É porque também agora ele iria enviá-los para as missões que eles tinham. Eles iriam, como foi feito. Ok? Mas ali no contexto você vê uma atuação neles e através dele, mas não pessoalmente, corporeamente. Ok? Esse Consolador, ele diz até o nome de, ali você viu, Paráclitos, é a ideia de não fiquem tristes, porque eu vou estar consolando vocês, eu vou estar agindo em vocês. Ali é o contexto de consolar, de não se sentirem sozinhos, porque era um dos medos deles, entenderam? Entendeu? Então você vê o contexto dessa angústia deles de se sentirem só. Tá? Da pessoa, do amigo, do conselheiro, ok? Daquele que fala, que me dá sabedoria, de estar me entendendo. E passaria a haver agora essa questão da atuação do Espírito Santo. Ali o texto de Mateus 28, ele já coloca, se você pegar o contexto também, ele fala sobre os discípulos irem por todo o mundo agora e fazer discípulos, ok? Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, ok? E num contexto deles irem, você pega todo um contexto também de que eles não iriam sem o quê? Sem a atuação, o poder dele, em nome dele, entendeu? Já não era mais consolo, era uma ação de levar o reino. E quando você entra num outro reino, você vai ter batalha. Quando você leva um reino para um outro reino, você teria que ir com a bandeira. Você iria, só que você não ia sozinho. Entendeu? Sim, sim. O Deus... Sim, e até porque também, quando Jesus, ele na verdade, as obras de Jesus eram as obras do próprio Espírito Santo, né? Sim. O Espírito Santo em Jesus fazia as obras do reino, por causa lá do que Paulo fala, esvaziou-se, né? A kenoses de Jesus, etc. E aí quando Jesus fala, eis que estou convosco, é o próprio Espírito que habitava nele, que fazia as obras, que é o Espírito Santo. Então a gente encontra a unicidade de Deus nisso, né? Essa questão toda aqui. Mas, Paulo, para nós, a nossa mente é muito limitada. Nós não entendemos muitas coisas, por isso são mistérios, e nós precisamos... Isso aqui nos remete a uma reflexão de como precisamos estudar mais e mais e conhecer Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quando nós conhecemos mais a Deus, essa atuação do Espírito Santo, agora vamos, em nome de Jesus, no poder do Espírito, na unção do Espírito, levando o reino de Deus, em que Jesus é o Senhor, é o Salvador, ok? Mas na unção do Espírito que nos consola, que nos santifica, que nos usa, ao mesmo tempo temos no nome de Jesus o poder para libertar vidas. E você vê o Espírito Santo santificando, regenerando aqueles que em nome de Jesus foram libertos e o aceitaram como Senhor, como Salvador e Senhor. Entende? Então, Jesus queria que os discípulos entendessem isso. E que nós, como igreja, entendamos.
O problema da igreja hoje é como o Marcos falou agora há pouco aí sobre uma igreja que tem um Deus desconhecido. Ora, não conhecem ao Deus Pai, ora, não conhecem o Espírito Santo como Deus, a ação dele, ora, não conhecem Jesus. E fica uma igreja praticamente doente, uma igreja infantil, uma igreja que não mais evangeliza, uma igreja que não mais faz diferença na sociedade. Então, vamos ponderar isso, tá bom? Hoje ficamos mais com a questão da cristologia, então, reconhecendo que Jesus, ele aceita a adoração, Filho de Deus, e aí nós temos, para encerrar, nosso tempo já acabou, a união das duas naturezas. Isso aqui é apenas para, isso aqui é só para obreiro que a gente fala sobre isso, né? Para membro é difícil ficar falando detalhes, né? Mas Jesus, então, teve a união da natureza divina e natureza humana, certo? Então, você tem aqui o Filho de Deus tomou o ventre de Maria, a natureza humana, dando assim a união das duas naturezas. Quer dizer, é complicado nossa mente entender isso aqui, certo? Mas ele tornou-se carne. Agora, Deus torna-se homem, mas esse homem era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Natureza teantrópica, porque a pessoa de Cristo é teantrópica, chamada assim por ter duas naturezas, divina, theos, e a humana, anthropos. Então, como filho de Deus, né, ele declara sua natureza divina, enquanto que como filho do homem, ele denota sua natureza humana. Quer dizer, então quando falamos filho do homem, ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, certo? E filho de Deus, porque ele sempre foi Deus. Santo, não é? Vimos aqui essa questão da santidade dele. E o ofício de Cristo, ele, como profeta, como sacerdote, como rei, né? Isso aqui a gente pode estudar com mais tempo depois. E então nós precisamos explicar para a igreja que Jesus, ele agiu na função sacerdotal, ele exerceu também a autoridade de profeta e de rei. Então, como profeta, Jesus é a palavra de Deus no mundo, né? Através do Evangelho. Como sacerdote, ele serviu, ele ministrou, fez expiação pelos pecados e intercede pelo povo. Como rei, ele é o cabeça da igreja e assenta-se, amém? À direita de Deus. Quando pensamos em trono, pensamos em estar reinando, nós temos reis nos seus tronos, nas suas cadeiras majestosas. Quer dizer, ele também está no trono. Ele é Deus, não um trono inferior. Amém? Então, não vamos ficar em detalhes hoje, mas já falei como profeta, os ofícios, como profeta, ele pregou profecias, ele anunciou e trouxe, Deus revelou aos homens, ok? E ele trouxe a palavra, ok, de Deus. Como sacerdote, ele ensinou, ele ministrou, apresentou sacrifício pelos pecados, ok? E abençoou a igreja. E como rei, ele é o mediador de Deus entre os homens e exerce a autoridade real sobre todas as criaturas, ok? Amém? Morreu, morte expiatória, quer dizer, ele morreu pelos nossos pecados, então ele tem poder sim de perdoar pecados. Em nome de Jesus, ok? A pessoa pode receber o perdão dos pecados, reconhecendo na morte de Cristo que ele pode ser perdoado. É o coração do próprio Evangelho, certo? É um resgate, a morte de Cristo pagou o preço da penalidade do pecado. Ele reconcilia o homem a Deus, é o único caminho, então não tem José, Pedro, Paulo, Maria. É Jesus que reconcilia o homem a Deus. Então a justiça foi feita, a propiciação foi satisfeita, ok? A justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Jesus. Amém, queridos? Prova do amor de Deus e a substituição aqui, então ele morreu no lugar dos pecadores. Não precisa mais ovelhas, não precisa mais alguém morrer. Ele morreu e a morte substitui. Ressuscitou, todos já sabem, túmulo vazio. Por que falar sobre isso? Porque ainda tem pessoas que vão dizer, não, o corpo foi roubado, ele não morreu, só desmaiou. Isso aqui pode entrar para um outro estudo depois, porque exige, tem até 2 livros que eu indico a vocês. A questão de um livro que foi escrito sobre evidências que exigem um veredito. Tem 2 livros,
É como se alguém estivesse fazendo apologia, ok? Defendendo, então, acerca da pessoa de Jesus. Inclusive a ressurreição, tá? O túmulo estava vazio. Ele apareceu aos discípulos, a Madalena e outras mulheres, a Pedro, ok? Amém, queridos? Alguma pergunta, alguma observação? Estamos encerrando por aqui. Isso aqui os irmãos já conhecem. Ele ascendeu aos céus e ele foi exaltado, ok? Glorificado. Falamos hoje, então, para encerrar aqui, pegamos 2 assuntos, mas a cristologia. Vamos pregar sobre a pessoa de Jesus, a humanidade de Jesus, a deidade de Jesus, e nós precisamos ensinar a igreja a conhecer o Jesus da Bíblia, esse Jesus que ele nasceu, morreu e ressuscitou. Amém, amados? Amém. Bom estar com vocês até agora. Obrigado por terem ficado aí até agora, por estarmos participando. E, gente, é muito importante estudarmos. Vamos convidar os demais discípulos, os demais obreiros, para assistirem, para virem estudar. Próximas Edens, eu quero trazer aqui nossos próximos TEDs. Eu estou aí vendo com o pastor Elmer e com outros teólogos aí para ministrar algumas temáticas para nós. Essa correria aqui, alguns não conseguiram, mas espero ter, talvez, sanado algumas dúvidas e trazido algumas reflexões a vocês. Amém? Vamos orar juntos? Glória a Deus. Vamos ter um tempo de oração. Eu queria vos convidar a estarmos adorando a Deus, reconhecendo a Trindade e pedindo para Deus sabedoria de como nós o conhecemos e ensinarmos a igreja acerca dessa importância que é a nossa teologia. Amém? Então, eu quero convidar você agora a estar adorando, a estar glorificando Deus, glorificar o Espírito Santo, a louvar o Senhor Jesus, porque Ele morreu a nossa morte e se doou por nós. E a igreja, as pessoas só vão ser transformadas se nascerem de novo, se reconhecerem Jesus como Senhor, mas como Salvador, mas como Senhor também, e se entenderem a atuação do Espírito Santo na vida delas. É Ele que santifica, é Ele que transforma. E no poder de Jesus Cristo, nós podemos anunciar o reino de Deus, porque Ele é Deus. Ele ressuscitou e está glorificado, e será glorificado também através da igreja. E vocês, todos nós, vocês são chamados por Deus, têm a autoridade de Deus. Então, deixa Deus usar cada um de vocês no dom lindo que Ele deu a cada um de vocês, e vamos levar a igreja a crescer mais e mais nesse conhecimento. Então, fico muito feliz em ver homens e mulheres que Deus chamou, e Deus capacitou e deu uma unção tão linda para você, e assim juntos podemos servir no corpo de Cristo. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus então? Aí onde você está, vamos ter esse tempo. Obrigado, Senhor, nós te glorificamos. Te louvamos, ó Deus. Pai Celestial, ó Deus, Criador, Deus do universo. Te chamamos de Pai, porque nós cremos em Tua atuação, como um Deus que se revela a Israel e a nós, como aquele que, como pessoa da Trindade, ama, cria o universo, cria esse mundo, cria o homem, com essa linda atuação da Trindade juntos. Queremos te conhecer mais e entender, Senhor. Trindade na questão de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Nós queremos glorificar a Ti, Senhor, Deus do universo. A Ti, Senhor Jesus, por ter nos amado tanto, ter se manifestado, ter tornado-se homem, ter nascido, vivido e morrido a nossa morte. Por nos amar tanto, tornou-se o sacrifício na cruz por nós. E assim hoje temos a Ti como nosso Salvador e o nosso Senhor, o cabeça da igreja. Espírito Santo, te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos, te glorificamos, porque Tu habitas em nós e pela fé nós cremos nas Escrituras, em Tua atuação e unção dos profetas, de reis, a Tua atuação no povo de Israel e na igreja, batizando, ungindo, consolando, regenerando, e hoje continuas a agir em nós.
Te adoramos, Espírito de Deus, e queremos te conhecer mais e ensinar a igreja a te adorar e a depender de ti. É nesse momento e nessa adoração nós podemos reconhecer a tua majestade. Deus trino, Deus bondoso. Que possamos ensinar a tua igreja a te conhecer mais, mas que nós pessoalmente possamos assim desenvolver essa intimidade contigo, podendo chamar-te de Pai. E conhecer a ação de Jesus Cristo, o poder de Jesus sobre a morte, o poder de Jesus sobre as trevas, se libertando vidas, e a atuação linda, tão maravilhosa do Espírito Santo sobre nossas vidas e sobre cada um daqueles que são agora transformados, santificados e colocados no corpo de Cristo. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado por cada pastor, cada missionária, cada obreiro, cada mestre que está aqui nos ouvindo. Senhor, usa nos teus dons. Queremos levar a tua igreja a crescer. Dá-nos sede de estudar a Bíblia. Dá-nos sede de estudar teologia. Acorda o teu povo para estudarmos tua palavra. Em nome de Jesus, obrigado por esse encontro que tivemos essa noite. Em nome de Jesus, dá o descanso a cada um, para a tua glória, e te agradecemos. Amém, amados? Forte abraço a todos. Quem não tiver esse material, eu vou deixar ele disponível no grupo do ETED, da liderança. Divulguem e vamos repassar àqueles para usar esse slide para estudar em casa. E se tiver dúvidas, podem estar depois no próximo encontro trazendo para nós. Forte abraço a todos, bom descanso a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Vai ser o pastor. Senhor, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Um abraço, bom descanso.